Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. A serviço do Papa. Uma vida consagrada à Cátedra de Pedro. 2 provas disso. Na audiência que, dentre tantas outras, Pio IX concedeu a Dom Bosco em janeiro de 1875, o bondoso pontífice, a pedido do servo de Deus, depois de um instante de recolhimento, deixou esta palavra de ordem para ser transmitida aos salesianos e a seus alunos. Recomendai a todos a obediência e a fidelidade ao vigário de Jesus Cristo. Que coincidência, Santo Padre, respondeu Dom Bosco, pois justamente uma coisa faltava para dizer a vossa santidade, e está anotada neste papelzinho. O Papa quis ver e leu. Na última audiência antes de partir, garantir a obediência e a fidelidade de todos os salesianos e de todos os alunos. Está vendo como nos encontramos? Disse o Papa todo jubiloso. A obediência e a fidelidade ao representante de Jesus Cristo na terra foi uma das grandes virtudes que Dom Bosco se empenhou, durante o curso de toda a sua vida, em inculcar a todos os seus filhos. Pode-se dizer que sua vida inteira de apóstolo se encerra entre 2 episódios comoventes, que dizem toda a sua devoção à Cátedra de São Pedro. No dia 15 de novembro de 1848, foi apunhalado covardemente em Roma o primeiro-ministro do Papa Pio IX, Peregrino Rossi, e hordas revolucionárias tentaram dar o assalto aos palácios pontifícios. Monsenhor Palma, secretário de Pio IX, tombou prostrado por uma bala em pleno rosto. O perigo era ameaçador. De uma hora para outra, a revolução poderia apoderar-se da pessoa do sumo pontífice. Portanto, era necessário tomar providências urgentes. No dia 23 de novembro, à noite, Pio IX, acompanhado de um simples criado, deixava o Quirinal por uma porta secreta e se entregava à proteção do embaixador da Baviera, que o aguardava a pouca distância numa carruagem fechada. Poucas horas depois, o augusto pontífice se achava em território do reino de Nápoles, e aí o rei Fernando de Bourbon punha à sua disposição a cidade e o castelo de Gaeta. Iria ficar 6 meses. Esse exílio forçado comoveu o mundo católico todo, e pensou-se antes de mais nada em prover a manutenção do pai comum dos fiéis. Data desse ano a obra do óbolo de São Pedro. Abriram-se subscrições em toda parte. Em Turim, foi uma surpresa para a comissão o dia que viram figurar na lista a soma fabulosa e modesta ao mesmo tempo oferecida pelos meninos do oratório de Dom Bosco: 33 liras. Sabemos que esses pobres meninos recebiam de Dom Bosco apenas a importância de 5 soldos por dia para comprarem alguma coisa que servisse para completar o pobre cardápio, onde figurava apenas sopa ou polenta. E, no entanto, filhos dedicados do Papa tinham sabido economizar na própria miséria e tinham conseguido em poucos dias essa oferta que Pio IX recebeu chorando de comoção e que agradeceu por meio de seu núncio na corte de Turim. Tal fato acontecia bem no início do apostolado do santo, e vede o que ele balbuciou no leito de morte, no dia 28 de dezembro de 1887, na presença de seu arcebispo, cardeal Alimonda, que lhe fora fazer uma visita. Tempos difíceis, eminência. Atravessei tempos bem difíceis. Mas a autoridade do Papa já o disse a Monsenhor Calheiro, aqui presente, para que o transmita ao Santo Padre. Os salesianos existem para defender o Papa, onde quer que trabalhem.
Bondade de Pio IX para com Dom Bosco. Essa vida que ao findar-se se orgulhava de ter servido fielmente ao vigário de Cristo na terra, decorreu toda dentro de 2 pontificados, o de Pio IX e o de Leão XIII. Dom Bosco teve seu primeiro contato com Pio IX em 1858. Tinha ido a Roma nesse ano, como dissemos, para lançar as primeiras bases da fundação canônica de sua congregação. O Papa conhecia Dom Bosco só de fama. Queria agora tirar a prova do valor moral desse homem, que Turim já admirava como apóstolo. Por meio de Monsenhor de Merode, pediu-lhe que pregasse no ritual anual às detentas da prisão das Termas de Diocleciano. O santo aceitou, e a sua palavra simples, mas rica de doutrina e de exemplos, comoveu o coração daquelas transviadas, de sorte que o resultado da pregação foi consolador. O Papa congratulou-se com ele poucos dias depois, numa segunda audiência que lhe concedeu. E como prova de sua satisfação, quis honrá-lo com o título de Monsenhor, fazendo-o camareiro de Santíssima Santidade. Ao ouvir a proposta lisonjeira, o homem de Deus estremeceu. "Ó, Santo Padre, muito obrigado!" exclamou ele. "Reserve essa honra para outros mais dignos. Imagine que figura faria eu no meio de meus pirralhos com uma batina roxa. Os pobres meninos nem me reconheceriam mais e perderia toda a confiança que eles têm em mim. Além disso, meus benfeitores julgariam que fiquei rico e eu não teria mais coragem de lhes bater as portas para pedir esmola. Não, Santo Padre, eu lhe peço de verdade, deixe-me ficar sempre o pobre Dom Bosco." Esta segunda prova tinha demonstrado, ainda mais que a primeira, quem era Dom Bosco. E tanto ele como o clérigo Rua perceberam, pela bênção que o Papa lhes deu na hora de partirem, que no Vaticano a obra salesiana já podia contar com um grande amigo. Por 20 anos, essa amizade não cessou de derramar benefícios sobre Dom Bosco e suas iniciativas. Pio IX foi rico de conselhos, de favores, de generosidade e de confiança, como demonstraram claramente esses fatos. Já vimos como suas luzes e sua intervenção auxiliaram não só o nascimento, como também o desenvolvimento e a estabilização definitiva das suas congregações. Quando, em 1876, se tratou de sancionar a pia união dos cooperadores salesianos, o Conselho de Pio IX se impôs mais uma vez para ampliar o quadro de elementos que a compõem. "Por que Vossa Reverendíssima se limitou só aos homens?" perguntou o Papa a Dom Bosco. "É preciso não excluir ninguém. Vossa Reverendíssima precisa também de cooperadoras. A mulher sempre teve um papel muito importante em todas as obras de caridade, na igreja, na conversão dos povos. Elas, mais que os homens, são inclinadas à ação e ao sacrifício. Portanto, não se prive desse auxílio precioso." E o santo abriu também para as senhoras as fileiras de sua associação, e disso não se arrependeu jamais. Doutra feita, ao lhe conceder diversos indultos, Pio IX sublinhava o sentido prático de um deles. "Sim", dizia o Papa, "ocupe os seus noviços durante o ano de prova em diversos trabalhos, mas que não sejam só trabalhos de sacristia, porque poderiam assim habituar-se a ocupações que são mais um repouso. Ocupe-os ativamente de modo particular, em dar aula de catecismo aos meninos. De quantos favores, indulgências e privilégios não cumulou Pio IX a Dom Bosco, desde a indulgência plenária que, a partir de 1858, concedeu para a hora da morte a 200 de seus benfeitores, até os favores sem conta com que enriqueceu em 1876 a pia união dos cooperadores. Cada nova iniciativa de Dom Bosco podia contar certo com a bênção do Papa. Desde o primeiro encontro com o homem de Deus, Pio IX lhe deu a faculdade de confessar in nomine loco ecclesiae e lhe deu também, sem que Dom Bosco o pedisse, a dispensa do breviário para os dias de trabalho excessivo. Essa generosidade era igualmente ampla na atenção às necessidades materiais da obra salesiana. Na primeira audiência, na despedida,
Pio IX deu a Dom Bosco um punhado de moedas de ouro, a fim de pagar uma merenda aos meninos do oratório. Para a construção da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, mandou-lhe 500 liras, 2.000 para a igreja de São João Evangelista. Para a segunda expedição de missionários salesianos, tirou de sua gaveta 5.000 liras e lhes juntou mais 1.000 em moedas de ouro. Finalmente, num dia que Dom Bosco se via premido por necessidades urgentes, o Papa lhe deu de uma vez só 20.000 liras. Eram todos testemunhos de bondade, que, porém, eram pequenina coisa em comparação com as provas de estima e de confiança com que honrava o santo. Hoje o encarregava de uma missão sumamente delicada, como a de verificar como andava nas paróquias de Roma o ritmo das aulas de catecismo. Amanhã aceitava-o, como fez por 2 vezes, como plenipotenciário nomeado pelo governo, para resolver entre os 2 poderes a espinhosíssima questão da nomeação de bispos para 108 dioceses vacantes. Logo depois pedia sua colaboração para compilar a listas dos candidatos ao episcopado, e todos os nomes que o santo propunha eram aceitos imediatamente. Outra vez lhe confiava a reforma de um instituto romano, que Santíssima Santidade desejaria que se incorporasse à congregação salesiana. Uma audiência cheia de intimidade. Durante o pontificado de Pio IX, Dom Bosco foi a Roma 14 vezes, e pode-se dizer que em cada uma dessas, o Papa lhe deu provas patentes de uma estima que seria para deixar vaidoso. Chegou a mandá-lo buscar numa carruagem pontifícia e fazê-lo entrar uma tarde em seu quarto de dormir, onde se achava enfermo. Que suave recordação conservou Dom Bosco dessa audiência paterna de 1877. Imagina, dizia ele ao secretário ao descerem as escadas do Vaticano, que o Santo Padre me recebeu de cama. Se tu tivesses visto que leito baixo e pobre, como os dos nossos meninos, nem sequer um pedacinho de tapete para pôr os pés a se descalçar. O pavimento do quarto é de tijolos, todos velhos, de sorte que é preciso cuidado para não tropeçar. Pio IX, sabendo que eu não vejo bem, ia me guiando com a voz até eu chegar perto dele. Não vá por aí, Dom Bosco. Há um buraco. Passe do lado de cá. Que exemplo de pobreza do chefe da igreja. Que espetáculo edificante ver a personagem mais importante do mundo viver voluntariamente nesse desconforto. E por que usava Pio IX de tanta benevolência para com o apóstolo de Turim? É porque tinha compreendido que a igreja tinha nele um servidor dedicado. Dedicação de Dom Bosco com o Vigário de Cristo. Nas leituras católicas, Dom Bosco soube manifestar de 1000 maneiras sua dedicação ao Santo Padre, durante toda a vida. Escritor popular e diretor da coleção das leituras católicas, consagrou sempre as preferências de sua pena às biografias dos papas. Por isso publicou em 8 fascículos as biografias dos 21 primeiros papas da Igreja primitiva. Em 1847, acrescentou a isso a sua História Eclesiástica, a qual, na sua intenção, tinha o escopo de imprimir nas mentes juvenis uma alta ideia do pontificado romano. Em novembro de 1859, logo depois da rebelião das legações pontifícias e da anexação delas ao reino do Piemonte, Dom Bosco, pesaroso por esse grave golpe com que se atingia o governo temporal dos papas, escrevera a Pio IX uma carta em que seu coração de sacerdote católico dizia toda a profunda mágoa que sentia, e procurava consolar o Santo Padre com a exposição do imenso bem que a Igreja do Piemonte realizava nos vários campos da atividade católica, nessas horas de perturbação. Em janeiro de 1860, o Papa lhe respondeu com um breve repassado de sentimento paternal. Bastou isso para fazer estourar a bomba. Tanto mais que no número de abril, as leituras católicas publicaram a tradução da carta do Papa. Daí a conclusão de que a casa de Dom Bosco era um foco de conspiração e abrigava alguns dos homens que se achavam em relação com o arcebispo exilado, com o Papa e com os jesuítas. Não faltava mais que um passo, e o passo foi dado.
Nos dias 2 de maio e 9 de junho, o oratório salesiano foi submetido durante 7 horas contínuas a uma devassa em regra. O aparato foi completo. Cordão de tropas ao redor da casa, polícia para separar os alunos dos mestres, busca minuciosa nos cantos escuros da casa, leitura atenta de todos os manuscritos, inclusive dos que se achavam reduzidos a pedacinhos no cesto de papéis. Perguntas maliciosas nas classes, intimação para que se entregasse o corpo de delito, ameaças, etc. Evidentemente não se encontrou coisa alguma, a não ser uma sentença um pouco demasiado clerical, que era, porém, de Marco Aurélio, e a tradução do famoso breve pontifício. A polícia ficou bem decepcionada. O único resultado desse aborrecido trabalho foi ter oferecido ocasião a Dom Bosco de sofrer alguma coisa pelo Papa e pela Igreja. Dom Bosco sofreu muito mais ainda por ver as dioceses da Itália privadas por longos anos de seus pastores. 45 bispos estavam no exílio. 18 que o Papa elegera não receberam autorização para irem tomar posse de suas dioceses. Muitos pastores tinham morrido e não tinha sido possível substituí-los. No Piemonte já havia 15 anos que não se nomeava nenhum bispo. Vamos ver no capítulo seguinte como o homem de Deus tudo fez junto às autoridades do governo para conseguir que cessasse esse estado de coisas danoso às almas e aos fiéis. Aqui salientaremos apenas a dedicação com que desempenhou o ofício de agente de ligação entre o Vaticano e o Quirinal. Quantos passos e quantas medidas, quantas horas de sala de espera e quantas discussões lhe custou essa missão. E depois, por ordem do Papa, teve que colaborar na organização das listas dos futuros prelados. Bem que teria gostado de se furtar a tão graves responsabilidades. Mas Pio IX manifestou seu desejo, e o santo acedeu imediatamente como bom servo, cujo dever não é outro senão obedecer ao seu senhor, quando este lhe declara insuficientes os motivos que teria para recusar. Durante o Concílio Vaticano. Apenas se iniciaram as sessões do Concílio Vaticano a 8 de dezembro de 1869, Dom Bosco percebeu que ao lado dessa grande assembleia podia lhe caber um papel, muito embora modesto, todavia útil nesses debates históricos, que iriam culminar na proclamação do dogma da infalibilidade do Papa. Portanto, partiu para Roma no dia 20 de janeiro de 1870. A elaboração lenta dos textos das futuras definições era coisa que se realizava não só nas reuniões plenárias da Capela dos Santos Processo e Martiniano na Basílica de São Pedro, mas também nos círculos privados que os padres conciliares promoviam em casa dos príncipes romanos, na redação da Civiltà Católica, ou ao redor dos cardeais da Cúria e dos chefes dos vários grupos. No seu livro Roma durante o Concílio, Louis Veuillot nos descreve primorosamente esse trabalho obscuro mas fecundo dos salões, das procuradorias, das residências cardinalícias e até das salas de redação. Dom Bosco tivera uma ideia feliz. De fato, pôde saborear o prazer de ter conquistado ao menos um voto em favor da definição conciliar. É sabido que um grupo bastante ardoroso, chefiado por Monsenhor de Pontloup, defendia a todo custo a tese da inoportunidade dessa definição. A hora de proclamá-la não chegou ainda. Aconselhavam eles levados por sua excessiva prudência de velhos liberais. Nesse grupo se achava um membro da Igreja do Piemonte, Monsenhor Gastaldi, bispo de Saluzzo, o mesmo que mais tarde, proposto por Dom Bosco, iria ocupar o sólio de Turim. Logo que o santo chegou a Roma e foi avisado do fato, começou a assediar o amigo e usou razões tão fortes para convencê-lo que um belo dia, em plena sessão, o bispo de Saluzzo tomou posição bem nítida a favor da definição, pronunciando um vibrante discurso que deixou totalmente desconcertados seus amigos da véspera. Para Dom Bosco era impossível duvidar do êxito triunfal do concílio, pois na noite de 5 para 6 de janeiro, em Turim, tivera um sonho revelador. Os termos com que o santo procura traduzir no memorial entregue a Pio IX esse recado do céu são alguns pontos um tanto obscuros,
mas no conjunto a comunicação é clara e exprime bem as dificuldades com que se teve de embater a proclamação do dogma. Vamos transcrever o trecho do manuscrito. Vozes do céu ao pastor dos pastores. Entrarás com teus assessores na grande reunião, mas o inimigo do bem não descansará um instante sequer. Ele levantará contra ti todas as maquinações. Semeará discórdia entre os teus assessores e te suscitará adversários, mesmo entre os teus filhos. As potências do século vomitarão fogo e usarão violência contra os guardas da lei para fazer voltar-lhes a garganta as próprias palavras, mas não o conseguirão. Prejudicarão tão somente a si mesmos. Tu, pois, apressa-te. Se não podes resolver as dificuldades, corta-as. Embora te vejas embaraçado, segue para a frente da mesma forma e mantém-te inabalável até ser decepada a cabeça da hidra do erro. Esse será um golpe que fará tremer a terra e o inferno, mas trará a calma ao mundo e os bons exultarão de alegria. Teus dias se precipitam, teus anos correm para o fim, mas a grande rainha será sempre o teu auxílio. Hoje, como ontem, ela será Magnum et Singulare in Ecclesia Presidium. Recado de um aluno ao Papa. Não era essa a primeira vez que Dom Bosco levava ao Papa uma mensagem do céu. Em 1856, tinha recebido em seu escritório para uma comunicação urgente o melhor de seus alunos, esse pequeno Domingo Sávio, que hoje a Igreja venera como santo. É verdade que o senhor vai a Roma daqui a poucos meses? Perguntou o menino. É o que eu estou querendo. Oh, quanto eu gostaria de ir também. Por quê? Para falar com o Papa. Eu queria dizer-lhe que no meio dos sofrimentos que o aguardam, não deixe de ocupar-se, em modo especialíssimo, da Inglaterra, porque Deus prepara nessa nação um grande triunfo para o catolicismo. E como é que você sabe disso? Vou dizer-lhe, mas por favor não o conte a ninguém, senão zombariam de mim. Um dia, quando eu estava dando ação de graças depois da comunhão, fui surpreendido por uma forte distração. Pareceu-me ver uma extensa planície coberta de trevas. Aí se via uma grande multidão que caminhava às cegas como viandantes que tivessem perdido o rumo. Este país, disse alguém ao meu lado, é a Inglaterra. E vi o Papa Pio IX, revestido das vestes pontificais, caminhando por essa planície, com um archote aceso na mão. À medida que ele ia avançando, as trevas se iam desfazendo, até que a planície toda ficou iluminada como em pleno dia. O archote luminoso, disse-me a mesma personagem, simboliza a fé, que deve iluminar a Inglaterra. Enquanto Dom Bosco ia transmitindo esse recado ao Papa, o Santo Padre o fitava com olhos cada vez mais penetrantes, e ao terminar lhe disse: "O aviso desse menino me induz a trabalhar ainda mais energicamente para a conversão da Inglaterra. Mas e Vossa Reverendíssima, Dom Bosco, nunca teve revelações extraordinárias?" Uma ordem do Papa. Essa pergunta feita assim a queima-roupa desconcertou o santo. Afinal, teve que confessar a verdade e contar a Pio IX os seus sonhos principais. "Escreva-os", disse o Papa, "com todos os pormenores. Serão um precioso patrimônio para os seus filhos." Dom Bosco prometeu, mas 9 anos mais tarde, em 1867, na sua segunda visita ao Papa, não tinha feito ainda nada. "E os sonhos?" perguntou Pio IX. "Não tive tempo ainda, Santo Padre." "Pois olhe, agora não é só mais um desejo que manifesto, é uma ordem que lhe dou. É preciso escrevê-los. É um trabalho mais importante que qualquer outro." Desta vez, Dom Bosco obedeceu. A ordem de Pio IX deu como resultado à congregação salesiana aqueles 6 largos cadernos, nos quais o santo recolheu um tesouro de notícias sobre sua vida e suas obras, com o título de Memórias do Oratório de 1835 a 1885. Uma consulta solene. Pio IX estava tão convicto de que o céu favorecia a Dom Bosco com luzes especiais
que numa circunstância muito solene recorreu ao conselho do santo. Imediatamente depois da brecha da Porta Pia, enquanto de todas as partes chegavam conselhos ao Papa que abandonasse Roma, como em 1848, Pio IX sentia-se hesitante. Finalmente consultou Dom Bosco. O santo rezou longamente e depois mandou ao Papa, por mãos seguras, a sua resposta. A sentinela, o anjo de Israel, fique no seu posto, guardando a cidadela sagrada e a Arca Santa. Esse fato foi objeto de um depoimento jurado do cardeal Calheiro, o qual estava bem a par de tudo, porquanto ele próprio copiara a carta endereçada ao Papa. A confiança tão grande que Pio IX demonstrava ter em Dom Bosco, o prazer não comum que experimentava em entreter-se com ele e pedir seu parecer em assuntos variados, levaram o santo pontífice a fazer um dia uma proposta a Dom Bosco. Vossa Reverendíssima não estaria disposto a deixar Turim e vir estabelecer-se em Roma? Sua congregação ficaria prejudicada com isso? Ah, Santo Padre, seria sua destruição. O Papa não insistiu. Dom Bosco confessou depois a um amigo íntimo que jamais teria podido resolver-se a deixar tão longe os seus. Período de aparente desfavor. Sofrimento do Papa e de Dom Bosco. Por todos esses pormenores que nossa pena poderia ainda multiplicar, compreende-se que no Vaticano Dom Bosco era acolhido mais como um amigo do que como um servidor. Os dois corações, o do Papa e do humilde sacerdote, tinham-se compreendido, e em certos momentos parecia até que se apoiassem um no outro. Eis porque mais tarde essa amizade foi submetida pela maldade humana à mais dura prova, a prova da dúvida. Que é que fiz eu a Dom Bosco? Dizia suspirando Pio IX no fim do ano de 1877. Já lhe escrevi 3 vezes e ele não me responde. E Dom Bosco, por sua vez, também interrogava, porque ficavam sem resposta umas cartas que ele escrevera pedindo alguns favores. A explicação era simplíssima. A correspondência de ambos era vigiada e interceptada. As pessoas que em Turim perseguiam Dom Bosco, como vamos ver, tinham conseguido cúmplices até no interior dos palácios apostólicos. Só tarde demais Pio IX chegou a saber dessas manobras subterrâneas. Paciência! Exclamou o Papa, erguendo ao céu os olhos cheios de resignação. Dessa paciência e dessa resignação teve Dom Bosco de armar-se corajosamente, quando em dezembro de 1877 viu negarem-lhe por 3 vezes distintas uma audiência do Santo Padre. Os inimigos de sua obra continuavam a abusar do seu poder. E tanto mais duro foi o golpe para o coração do santo, quanto mais seguras eram as informações que lhe chegavam de que Pio IX já não podia contar muitos dias de vida. Daqui a pouco, predizia ele, vamos assistir a acontecimentos que hão de comover tanto os bons como os maus. De fato, no dia 9 de janeiro de 1878, morria no Quirinal, quase de improviso, o rei Vítor Emanuel. E no dia 7 de fevereiro, corria por toda Roma esta notícia. Pio IX está agonizando. Na tarde desse mesmo dia, precisamente às 5h40, o suave pontífice passava para outra vida. Ainda na véspera tinha falado de Dom Bosco. É fácil imaginar a dor que esmagou o coração do santo ao receber a notícia. Ele que teria feito tudo, que estaria disposto a qualquer sacrifício para ter a felicidade de poder achar-se de joelhos no humilde quarto que tão bem conhecia, na hora em que o grande pontífice deixava a terra. Se ao menos tivesse tido a felicidade de aproximar-se dele num de seus últimos dias de vida, manifestar-lhe mais uma vez sua dedicação permanente. Essa dedicação nem a morte do grande Papa conseguiu desfazer. Pois sabemos que em memória dele foi erguida em Turim a igreja de São João Evangelista, em cuja entrada uma estátua de Pio IX, de pé, parece perpetuar no mármore a gratidão de Dom Bosco para com o pontífice angélico. Nos corredores do Vaticano, Leão XIII, primeira audiência.
Alguns dias após a morte de Pio IX, enquanto no Vaticano todo um exército de operários andava atarefado em improvisar os apartamentos dos cardeais para o conclave eminente, Dom Bosco, levado por um assunto delicado a transpor esses sagrados muros, encontrou-se numa sala com o cardeal Pecci, camerlengo da Santa Igreja. Parou um instante, fitou-o no rosto. Depois ajoelhou-se devotamente e disse: "Permita-me, Vossa Eminência, que lhe beije as mãos. Quem é Vossa Reverendíssima para se apresentar assim, com tanto desembaraço? Sou o humilde sacerdote que hoje beija as mãos de Vossa Eminência, mas que pede a Deus a graça de poder-lhe, daqui a poucos dias, beijar os pés. Proíbo-lhe rezar para esse fim, mas não pode proibir-me de pedir a Deus aquilo que for de seu devido consentimento." "Se rezar nessa intenção", replicou o cardeal Pecci, num tom que forcejava para ser severo, "ameaça-o com as censuras da Igreja." "Ó Eminência, por enquanto não tem poder para infligir censuras. Quando tiver, saberei respeitá-lo." "Mas afinal, quem é Vossa Reverendíssima que me fala dessa maneira?" "Sou Dom Bosco." "Vamos, não diga mais nada. É hora de trabalhar e não de gracejar." O cardeal camerlengo seguiu seu caminho. 8 dias depois, no dia 20 de fevereiro, era eleito pelo conclave e tomava o nome de Leão XIII. Por algumas semanas não foi possível a Dom Bosco aproximar-se de Leão XIII, senão em audiências públicas. Outrora, enquanto ele estivera incumbido de tratar o assunto das nomeações episcopais, todas as portas se lhe abriam no Vaticano. Agora não conseguia nem sequer que lhe marcassem uma audiência privada. Dura prova para um coração tão magoado por outras penas. Finalmente, a 16 de março, Leão XIII admitiu-o à sua presença. Não era Pio IX, o qual, depois de uma acolhida simples e cordial, em poucos segundos fazia o interlocutor sentir-se à vontade. Porém, não obstante o ar de majestade, o olhar em que se filtrava o gênio, o tom autoritário da voz grave e as maneiras em que se revelava toda a nobreza da linhagem, Leão XIII sabia também, embora em modo diverso, subjugar os corações. Para com Dom Bosco, então, foi de uma admirável bondade. Informou-se minuciosamente de todas as suas obras, deu-lhe conselhos para todos os seus filhos, e como Pio IX, repetiu-lhe que as bênçãos de Deus pairavam sobre seus trabalhos. "Os que negam um milagre", disse-lhe o Papa, "ficariam seriamente embaraçados se tivessem que explicar como é que, humanamente falando, um pobre sacerdote conseguia dar o pão cotidiano a milhares de meninos. É preciso confessar que aí vai o dedo de Deus." O santo saiu do Vaticano com o coração inundado de alegria, pois apesar das calúnias que se iam acumulando maldosamente desde tantos anos contra o seu nome e que haviam conseguido fazer-se ouvir até para além do portão de bronze, o novo pontífice reconhecia seus serviços. Sabemos que 2 anos mais tarde, Leão XIII apelou para esse serviço, e foi quando, vendo com imensa tristeza, paralisada nos alicerces a construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Castro Pretório, resolveu confiar a Dom Bosco o encargo de levá-la a termo. Não obstante a idade avançada e os achaques cada dia mais impertinentes, Dom Bosco aceitou o formidável peso, porque, como tinha dito ao cardeal Alimonda, um desejo do Papa era para ele uma ordem. Uma audiência histórica que é uma grande reparação. Tão leal e fiel dedicação recebeu 4 anos mais tarde uma de suas mais doces recompensas. Era a primavera de 1884. O santo ia pela 19ª vez a Roma, a fim de obter a comunicação dos privilégios, que, comparando sua congregação a outras muito favorecidas pela Santa Sé, torná-la-iam ao mesmo tempo independente, definitivamente livre para poder, por exemplo, apresentar por si mesma os seus candidatos às sagradas ordens. O leitor deve lembrar-se de que em 1874 Dom Bosco tinha conseguido esse favor pelo espaço de 10 anos. Agora preparara com suas próprias mãos um longo memorial em que pedia-lhe fossem concedidos os mesmos privilégios de que já gozavam várias congregações por ele citadas no documento.
Parecia-lhe que um pedido apoiado em tão sólidos argumentos teria sido bastante para conseguir a graça. Mas enganara-se. Logo que chegou a Roma, o cardeal Ferrieri, prefeito da Sagrada Congregação dos Bispos Irregulares, fez-lhe saber que era necessário completar o memorial com indicações mais precisas. Devia indicar o pontífice que tinha concedido pela primeira vez diretamente tais privilégios, a quais institutos tinham sido concedidos e em que data. Ao ouvir isso, Dom Bosco sentiu-se assaltado por uma tentação de desânimo. Só ele mesmo podia fornecer tais informações, porque tinha organizado sozinho e com enorme trabalho todo o memorial. E ter agora que recomeçar desde o início as suas pesquisas, minha cabeça já não resiste mais, confessou a uma pessoa de sua intimidade. Terei mesmo que renunciar aos privilégios. Vou pedir só alguns, os principais, e voltarei para Turim. Se quiserem concedê-los, tanto melhor. Se não, paciência, iremos avante a si mesmo. Foi o próprio Leão XIII que, com uma palavra decisiva, resolveu a espinhosa questão. No dia 9 de maio, Dom Bosco foi recebido por ele em audiência privada. O Papa se mostrou de uma bondade extraordinária. Depois de beijar o pé ao sumo pontífice, o velho sacerdote pede licença para ficar de pé. "Oh, Dom Bosco, não de pé, mas sentado", respondeu Leão XIII, e fez trazer uma cadeira e a pôs ao seu lado para Dom Bosco. Depois, dando mostras da mais solícita atenção, perguntou-lhe sobre sua saúde. "Vossa Reverendíssima precisa cuidar da saúde", disse o pontífice. "Não poupe nada para esse fim. Já é tempo de não abusar mais de suas forças, pois sua vida pertence à Igreja e à congregação que Vossa Reverendíssima fundou. Estou vendo que sua obra se estende por toda parte na França, na Espanha, na América e até na Patagônia. Pois sua vida e seus conselhos são necessários a todos esses filhos que assim se multiplicaram. Se eu estivesse doente, Vossa Reverendíssima faria tudo o que soubesse para restituir-me à saúde, não é verdade? Pois eu quero que faça o mesmo para consigo mesmo. Eu o quero, está ouvindo? Melhor ainda, eu o ordeno, a Igreja precisa de Vossa Reverendíssima." "É muita bondade, Santo Padre", respondeu Dom Bosco, como que esmagado pela emoção que lhe causava a solicitude do Papa. "Vossa Santidade me confunde, mas prometo-lhe que hei de cumprir suas ordens." "Muito bem. Agora o que deseja pedir-me? Não tenha receio, pois estou disposto a conceder-lhe tudo." "Santo Padre", respondeu Dom Bosco, aproveitando o ensejo, "coroe o edifício da Sociedade Salesiana, concedendo-lhe o que ela lhe pede. São privilégios que outras congregações, com um número de membros ainda muito limitado, já possuem. Os salesianos são mais de 500, e há muitos anos vêm pedindo este favor sem jamais consegui-lo." "Muito bem. Peça logo ao secretário da Sagrada Consagração dos Bispos Irregulares que prepare os papéis, e eu os assinarei sem passar pela congregação. Isto me será agora muito fácil, uma vez que o pobre Monsenhor X já não existe mais." Ajuntou o Papa com um sorriso significativo. Este teria sido um adversário temível. Quanto não fez ele para impedir a concessão dos privilégios? Está vendo como nem sempre o Papa pode fazer o que quer? Mas agora a Vossa Reverendíssima vai ser atendido. Meu muito querido Dom Bosco, eu o amo, eu o amo, eu o amo. Quero ser todo pelos salesianos. Quero que me considere como o primeiro dos cooperadores. Quem é seu inimigo é inimigo de Deus. Tive disso a prova agora. Com meios mais que insuficientes, Vossa Reverendíssima realiza obras prodigiosas. Coragem, coragem! O Papa, a Igreja, o mundo católico o admiram e admiram a sua sociedade. Deus mesmo é quem o guia e sustenta, é quem dirige a sua congregação. Diga-o, escreva-o, pregue-o dos púlpitos. Nesta proteção divina é que reside o segredo de seus triunfos sobre os obstáculos, sobre os inimigos que se lhe vão apresentando. Os obstáculos e os inimigos, aos quais o Papa fazia uma discreta alusão,
vinham atormentando a vida do santo já havia 10 anos. Como iremos ver num capítulo mais abaixo, a cruz que ele teve que suportar foi em certos dias de um peso esmagador, agravado mais ainda pelo fato de que os lhe atiravam sobre os ombros cansados eram, como disse Pio IX num dia solene, justamente aqueles que deveriam ajudá-lo na sua obra. Houve um instante, como já o insinuamos acima, em que estavam já prestes a conquistar para seu ponto de vista o próprio soberano pontífice e suscitar como que uma nuvem de desconfiança entre ele e o servidor fiel que tanto o venerava. Mas agora todos os mal-entendidos se tinham dissipado e as palavras de Leão XIII desciam na alma de Dom Bosco como uma justa reparação pelas dores suportadas heroicamente em Turim, de 1872 a 1882. Santo Padre, respondeu Dom Bosco cheio de comoção, não tenho palavras para agradecer-lhe, mas uma coisa posso garantir a vossa santidade, e é que temos sempre trabalhado para desenvolver em nossos alunos o afeto, o respeito e a obediência à Santa Sé e ao Vigário de Jesus Cristo. O pouco bem que temos feito, atribuímo-lo à bênção e proteção do Papa. Trataram ainda de vários outros argumentos, e em modo todo particular das missões salesianas. Depois, Dom Bosco se inclinou ainda uma vez para receber uma última bênção de Leão XIII, e saiu apoiado em braço de seu secretário, o padre Lemoyne. Ao descerem as escadarias, escapou-lhe dos lábios uma palavra que foi bem uma revelação do longo calvário que tinha subido nesses últimos anos. Realmente, sussurrou ele, eu estava precisando desta acolhida para reanimar-me, porque já não aguentava mais. Despede-se do Papa e fica ali fiel até além do túmulo. Dom Bosco ia avizinhar-se do Papa uma última vez nas vésperas da consagração da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, dia 13 de maio de 1887. Essa audiência ia ser a despedida do servo que não mais iria ver ao seu senhor. A última tarefa de que este o havia incumbido havia sido dura, muito dura. Mais de uma vez, seus ombros cansados tinham estado prestes a ceder sob o enorme peso. Apesar disso, tinha podido suportar até o fim. Mas sentia-se exausto e até parecia que seus dias estavam contados. Por isso mesmo fazia questão de, antes de deixar a terra, ir prostrar-se mais uma vez diante daquele que, aos olhos de sua fé, personificava a Cristo, nosso Senhor. Estou muito velho, Santo Padre, murmurou neste derradeiro encontro, mas antes de morrer queria rever mais uma vez vossa santidade e receber ainda uma bênção sua. E fui ouvido. Não tenho mais senão que repetir. Nunc dimittis servum tuo, Domine. Este cântico de bênção não foi, porém, a derradeira expressão do devotamento do santo à Cátedra de São Pedro. Em cada nova eleição do Superior Geral dos Salesianos, releem-se publicamente as normas confidenciais que Dom Bosco deixou para regular este grande ato. Aos eleitores que estão para lançar à urna suas cédulas, o santo fundador recorda que o escolhido deve possuir pelo menos 3 qualidades, das quais a terceira é uma indiscutível adesão à Santa Sé e a tudo que ela se refere. É Dom Bosco que dá outra vida contínua mediante os seus sucessores, a servir a pessoa do Pontífice Romano. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis,
ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant